Fala pessoal, passando aqui, pegando o mercadinho, rolando ainda no finalzinho. Vou fazer um pedacinho aí para vocês aí da leitura do Kendaken, o pessoal tem pedido bastante. Então bora lá, bora para cima. Que é simples, pessoal. Abriu o primeiro candle do dia, né, já deixou para a gente uma máxima, uma mínima e um 50%, preço abaixo dos 50%. Teria que vir testar esse 50% e dar continuidade. O que ele fez? O Candle 2 fez? Não testou os 50 e também não rompeu o topo anterior. Se ele não rompe o topo anterior, o Candle 3 tem que fazer um movimento ao contrário. Aonde seria esse movimento ao contrário? Se ele violina essa máxima, ele teria que vir para mim com o primeiro alvo aqui na região dos 50%. Mas não foi isso que ele fez. Ele violinou esse pontinho aqui e já veio. Qual que seria o alvo dele? Os 50%. Não conseguiu chegar nos 50% e violinou a mínima anterior. O que o Candle 4 tem que fazer? O movimento ao contrário novamente. O que ele fez? Deixou um padrãozinho para a gente, que a gente conhece aqui. Depois eu vou falar uma aula sobre ele. Tinha que fazer o movimento ao contrário, não rompeu o topo, porém fechou acima dos 50. Se ele fechou acima dos 50, o próximo teria que testar os 50 e dar continuidade. O que seria essa continuidade? Romper o topo. Ele rompeu, deixou o quê? Uma nova máxima, uma mínimazinha aqui, acima dos 50. O próximo teria que testar os 50 para dar continuidade. Mas ele fez o quê? Testou somente o rompimentozinho e subiu rompendo o topo, deixando uma nova máxima. Ele deixou uma nova máxima, que ele fez um pullbackzinho, então eu tenho um fundinho nessa região. Posso lançar minha FIBA aqui. Está acima dos 50, rompeu o candle anterior, o próximo tem que fazer o quê? Testar os 50 e dar continuidade no preço. Foi o que ele fez, rompeu o topo anterior, deixando uma nova máxima. Candle 8 abriu testando para cima, deixou uma nova máxima. Toda vez que ele deixa uma nova máxima, o alvo principal é o quê? Os 50%. Se ele rompe 50%, ele vai procurar outros 50%. Olha lá. Fechou acima desses 50% aqui. Porém, ele rompeu a mínima do anterior. O que o Candle 9 fez? Foi lá, teria que testar os 50%, mas ele não conseguiu passar da mínima do Candle anterior, que é um pontinho de negação muito interessante, pessoal. Testou. Para onde que ele tem que vir agora? A gente vai descer a nossa fibra para o gatilho aqui, ó. Rompeu 50% macro, candle 9, dessa penadinha. Tem outro mais embaixo aqui, que 50% macro foi rompido pelo candle 10, fechou abaixo dos 50, o candle 11 testou 50, veio pro fundo. Após uma violinada, o que que eu tenho que fazer? Após a violinada do 11, não conseguiu chegar no fundo, começou a violinar. Eu preciso traçar minha fibra para ver o que que o preço está fazendo. Olha aí, eu tenho que achar uns 50 para ele, ó. Nicolas, mas esse candle aqui ele não é um gatilho, ele não é um gatilho, não é um candle de muita relevância. Porém, ele é um candle que reverteu a tendência. Como assim? Ah, então ele não é um candle que tem pavio. Não, ele é um candle que reverteu a tendência. Foi o candle que fechou abaixo dos 50%. Então ele, mesmo não tendo pavio, pode ser considerado um gatilho. Só passando, pessoal. O gatilho é todo candle que reverte ou tenta reverter a tendência, tá bom? Testou os 50%, a violinada ficou abaixo de 50%, abaixo do último rompimento, que ele foi lá testar. Testou os 50%, tem que vir pro fundo do movimento. Olha lá, rompeu o fundinho, pouca coisa, fechou um candle carequinha que a gente já conhece, abriu testando para baixo, reverteu todo esse movimento. Imediatamente, o que eu tenho que analisar? Se o preço fechou abaixo dos 50% aqui, ele tem de fazer um novo 50% para poder cair. Consegue entender isso? Vamos riscar a tela aí. Contexto nos diz tudo, ó. E o contexto do preço nos está nos dizendo. Ó, fechou abaixo de 50, então teria que fazer o quê? Um novo 50 para vir para o fundo. Nessa caminhada desse contexto aí, o Candle 14 acabou fechando acima dos 50. Se ele fecha acima dos 50%, o contexto tende a mudar um pouquinho. Como assim, Nicolas? Aí o preço passa a fazer o quê? Tem que fazer um novo 50 para baixo para se startar para cima. Como assim, Nicolas? Ele já passa a querer tomar essa tendência aqui, ó. Vamos lá, vamos riscar desde o início o contexto aí para ficar bem claro. Fechou acima dos 50, tem de fazer um novo 50 para ir pro
pro topo, após o fechamento do 14 lá. O 15 vem testar a regiãozinha dos 50, permaneceu acima, porém, o que que ele fez ali? Ele negou esse rompimentozinho e esse outro rompimentozinho aqui, que foi aonde o preço parou. Ou seja, ele fechou acima dos 50, o 16 teria que testar os 50 e dar continuidade ao movimento. Porém, ele esbarrou ali aonde? Naquelas negaçãozinhas ali. Como o 15 deixou uma nova mínima, a gente poderia até ter levado o preço para lá, ó. Não conseguiu chegar nos 50 pelos pontos de retorno aqui. Testou lá em cima, veio para o fundo, rompeu o fundinho, deixou o quê? Uma máxima, uma mínima e os 50. Fez um movimentozinho dele lá, uma nova pernada. Se ele deixou uma máxima, uma mínima e os 50, o próximo tem que testar os 50% e vir para a região de fundo. Olha lá. O que que acontece aqui, pessoal? O que o candle 17 faz? Após o fechamento do candle 17, ele falha o fundo. Se ele falha o fundo, a gente aguarda o 18 abrir testando para baixo. Interessante a gente saber, olha aqui, ó, esse movimento, ó, ver se ele fechou abaixo ou acima dos 50, tá? Facilita bastante na hora de estar realizando a operação aí. O que o candle 18 fez? Abriu testando para baixo, violinou. Se o preço fecha abaixo dos 50, o 18 teria que fazer o quê? Um novo 50 para cair. Porém, o que que o 18 fez? Fechou acima dos 50 novamente, pessoal. Se ele fechou acima dos 50 novamente, a gente tem que trazer a fibra para cá. O próximo teria que ter testado 50 e subido. Subiu. Porém, esbarrou aonde? Nesse ponto de retorno aqui, que depois a gente vai falar uma aulinha sobre o que que significa, que o preço ainda não tinha testado, ó. Violinou esse ponto de retorno. Se ele está violinando a máxima, aonde que é o alvo dessa operação? Aonde vocês acham que o preço tem para onde o preço tem que vir? 50%. Após ele violinar a máxima, ele tem que vir para o 50%. Ele fecha onde? Abaixo dos 50%. Então o próximo teria que fazer o quê? Um novo 50 lá em cima, testar e vir para o fundo. Violinou, veio para o fundo, deu o alvinho dele, violinou o quê? A mínima. Se ele violinou a mínima, o alvo é aonde? 50%. O próximo testou 50 e veio profundo. Chegou na região de fundo, ele fez o quê? Violinou a mínima de novo e subiu, fechando aonde? Acima do 50%. Se ele fechou acima dos 50, o próximo teria que ter testado 50 e dado continuidade. Pode ter subido e cumprido o alvo. Se ele violina as máximas, esses pontinhos de retorno para cá que a gente tem, e fecha abaixo dos 50%, negando o último rompimentozinho aqui, o rompimento anterior, que é muito importante, né? Violinou a máxima, o alvo é o 50, fechou abaixo dos 50, tem de fazer o quê? Um novo 50, testar, abrir testando para cima, testando os pontinhos de negação, fazendo um novo 50, para aí daí sim startar o movimento de baixa, pessoal. Olhem aí, leitura do candle a candle é bastante assertiva, galera. Aprendam a leitura do candle a candle. Isso aí vai mudar a visão de vocês. Vamos lá. Após o fechamento do candle 23, o que a gente tem que observar? Olhar para a esquerda e ver se ele fez o quê? Rompeu o fundo. Ele rompeu os fundinhos anteriores. O próximo teria que fazer o quê? Testar os 50. Mas ele não conseguiu passar do quê? Dos pontos de retorno. Veio para o fundo. Não rompeu o fundinho anterior, mas permaneceu abaixo do último rompimento macro. Isso significa o quê? O preço ainda está vivo na tendência de baixa, ó. Veio para baixo aí. Posso descer minha fibra para cá? Pode, porque é um gatilho. Olha aí. Candle 25, fechou aonde? Abaixo dos 50%. O 26 teria que testar os 50 da continuidade. Não foi isso que ele fez, pessoal. O 26 violinou a mínima. Opa, se ele violinou a mínima, o alvo é o quê? É os 50% anterior. Olha lá, ele não conseguiu chegar na região de 50. Esse candle aqui pode ter dado o alvo lá, vindo cumprir o alvo aqui no fundo, formando um padrãozinho top aqui que a gente já conhece e ter voltado para cima de novo. O que ele fez? Nessa baguncinha aí, ele fechou o quê? Acima dos 50%,
rompendo o candle anterior. Se ele fechou acima dos 50%, rompendo a máxima anterior, o próximo tem que fazer o quê? Testar os 50% e dar continuidade ao movimento. Olha lá, a gente tem esse gatilho aqui, ó. O que o candle 28 fez? Deu continuidade ao movimento, não deu? Porém, ele fechou aonde? Acima dos 50% dessa penadinha aqui, ó, desse gatilho 24 com o fundinho do 26 aqui, ó. Se ele fechou acima desse 50%, o preço tem de fazer o quê? Um novo 50 aqui embaixo para dar continuidade. Isso já está gravado, já está automático, pessoal. Então a gente traz a fibra para cá. Olha lá o que que ele fez. Testou 50, não deu continuidade no rompimento. Consegue observar isso aí? Não deu continuidade no rompimento. Então, o próximo tem que fazer o quê? Movimento ao contrário. Fechou abaixo dos 50%. O que que o 31 tinha que fazer? Um novo 50, ó, um novo 50 para cair. Foi o que ele fez. Ele bateu lá em cima, violinou, veio para o fundo. Após chegar no fundo, ele quis violinar o quê? As mínimas de novo. Então, após uma violinada, eu tenho que trazer a fibra para ver o fechamento do preço, ó. Se o alvo é os 50% de toda violinada, o preço fechou aonde? Acima dos 50. Então, o próximo tem que fazer o quê? Testar os 50 e subir, pessoal. Olha isso daí. Subiu, ó. Nicolas, o que que o preço fez nessas regiões aí? Se a gente olhar para a esquerda, ele negou esses rompimentozinhos aqui, ó. Aqui, ó. Esses dois rompimentozinhos, ó. Negou aquele rompimento, com o pontinho de retorno aqui em cima que ele rompeu. O próximo testou o pontinho de retorno e deu continuidade no movimento. Jogamos a fibra lá em cima agora, após o fechamento do candle 33, para ver o que está acontecendo com o preço. Olha lá, fechou abaixo dos 50%. Galera, mais uma alertinha para vocês aqui, para vocês ficarem atentos às pegadinhas do mercado. Se ele está abaixo de 50%, o próximo teria que cair, correto? Correto. Se a gente olhar para a esquerda, ó, ele acabou de negar um fundo macro. Então tem que tomar cuidado com isso. Ele violinou. A 34 abriu testando para cima, violinou a máxima. Só que toda vez que ele violina a máxima, onde que é o alvo, pessoal? No 50%. Olha lá, ele pode ter dado o alvo. Fechou acima dos 50. O que que o 35 fez? Testou 50 e foi pro topo. Violinou o topo, não conseguiu dar continuidade ao movimento, fechou acima dos 50 ainda. Porém, se ele não rompe topo, o 36 tem que fazer o quê? Movimento ao contrário. Olha o que que ele veio fazer. Nicolas, me explica isso aí. Vamos contextualizar? Vamos. Olha aqui a pernadinha, pessoal. Candle fechou aonde? 35, acima dos 50%. Então, o preço tinha que vir fazer um novo 50. Olha aqui. Olha a facilidade. Não precisa quebrar a cabeça. Não, olha aqui. Só movimentar a fibra para frente. Ó. Você tem que fazer um novo 50. Olha lá onde que ele bateu. Ponto de retorno. Ponto de negação aqui. Ó, segurando o preço. Fechou acima dos 50. A gente espera o segundo toque. A violinadazinha na mínima. Posso fazer minha compra. Onde que é meu primeiro alvo? Meu primeiro alvo é o 50%. Toda vez que ele viu ali numa mínima, o alvo é o 50%. Meu segundo alvo é o topo. Esse candle não rompe topo. O próximo tem que fazer o quê? Movimento ao contrário. Olha lá o que que ele fez. Ele caiu, porém ele fechou aonde? Abaixo dos 50. Se ele fechou abaixo dos 50, o próximo teria que fazer o quê? Um novo 50 nele ali para dar continuidade. O 39 não conseguiu fazer um novo 50 ali para dar continuidade, pessoal. Porém, ele violinou o quê? A mínima. Se ele violina a mínima, deixa uma nova mínima. O alvo é aonde? Os 50%. Permaneceu abaixo dos 50%. Então, o próximo teria que testar os 50% e vir para a região de fundo. O 40 teria que romper fundo, pessoal. Ele não rompe o fundo. Então, o 41 tem que fazer o quê? O movimento ao contrário, subir. Fechou acima dos 50% e rompeu a máxima anterior. Se ele fechou acima dos 50, o preço tem de fazer o quê? Um novo 50 aqui nele, ó, para dar continuidade. Rompeu. Rompeu as máximazinhas aqui, ó. Deixou uma máxima, fechou um gatilho, deixou uma máxima, uma mínima e um 50.
Com o rompimento, o próximo tem que fazer o quê? Testar os 50 e dar continuidade no preço. Deixou o quê? Uma nova máxima para a gente. Olha lá o movimento de pullback aqui, ó. Tem uma nova mínima. Ele só vem para aqueles 50 lá embaixo se ele conseguir passar desse. Rompeu essa máximazinha aqui. O próximo veio testar o rompimento. Não quis vir nos 50%. Deixou uma nova máxima. Se ele deixou uma nova máxima, o preço vai fazer o quê? Testar esses 50 que não tinha sido testado ainda. Olha lá. Veio testar os 50, entrou o fluxo. Rompeu esse topinho aqui, ó, permaneceu acima, mas não rompeu o topo macro. Então, 46 poderia fazer o quê? Movimento ao contrário. Veio, caiu, permaneceu acima dos 50% ainda. Se ele está acima dos 50%, 47 teria que testar os 50 e subir. Porém, o 46, ele negou esse rompimento aqui, pessoal, ó. Então, se ele negou o rompimento, a gente tem que inverter o movimento aqui, ó. Se o 47 abre testando para baixo 50, eu posso comprar. Meu primeiro alvo é aonde? Quando ele viu ali na mínima 50% em confluência com negação. Se ele abre testando para cima, eu posso fazer entrada de fluxo, faço uma vendinha. Meu alvo é essas mínimas e os 50% macro aqui. Olha lá o que ele fez. Fechou aonde? Abaixo dos 50%. Se ele fechou abaixo dos 50%, o preço tem que fazer o quê? Um novo 50% para poder cair. Olha lá, testou 50, permaneceu abaixo, o outro veio confirmar o teste e rompeu o fundo. Após ele romper esse fundinho aqui, ele deixou para a gente o quê? Uma máxima lá em cima, uma mínima e um 50. O próximo veio testar os 50 em confluência com o rompimento e veio pro fundo. Nicolas, aonde esse preço está chegando aí? Vamos puxar uma fibrazinha aqui no macro para a gente dar uma olhada, ó. Opa! Rompeu os 50%, pessoal. Olha que legal isso daí. Fechou abaixo dos 50. Então, ele tem que fazer um novo 50 lá em cima para cair, não é? Vou mostrar esse padrãozinho para vocês aqui. E depois a gente continua em outro vídeo, para não ficar muito longo o nosso vídeo aí, pessoal. Olha lá. Rompeu. Após violinar a mínima, o 51 tem que fazer o quê? Dar alvo no 50%, ó, do anterior. O que ele fez? Fechou acima dos 50% do anterior, devolvendo o último rompimento, negando o último rompimento. O que o próximo teria que fazer? Testar, fazer um novo 50 aqui, confluência com pontinho de negação, entrou um fluxo, pode bater pesado na compra, que o preço vai. Olha aí que show de bola, pessoal. Olha aí como a gente vai lendo o preço e vai desenhando o que o mercado está fazendo. Saber entender o que o preço está fazendo. Saber operar no mercado com aquilo que ele nos está fornecendo no dia. E não com indicadores que funcionam um dia sim, outro dia não. Beleza, pessoal? Então fiquem atentos a isso daí. Cortem o stop da vida de vocês e vocês vão ver. Busquem assertividade. Busquem viver de mercado financeiro, galera. Um grande abraço para vocês e em breve eu vou trazer mais vídeos aí falando do Kendo Kendo e desses outros desenhos do nosso operacional aí. Um abraço, galera. Fiquem com Deus e tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais.